Bom dia, meus jovens gafanhotos, como é que vocês estão, beleza? Rapaziada, hoje a gente tá aqui no nosso segundo vídeo do canal. Já disse pra vocês lá no primeiro vídeo, se você não viu, eu acho que você não viu, porque ó, vou mostrar um print aqui. Tem literalmente uma visualização e eu acho que essa visualização ainda é minha. Mas tá bom, o que importa é deixar aqui registrado todo o processo que a gente vai fazer. Vou dar bom dia aqui pro meu filho aqui, ó. Ó. Nossa, que preguiça, cara. Eita! Assim, hoje a gente vai fazer o levantamento das documentações que a gente precisa para poder ir para a Espanha. Mesmo eu tendo um caso diferente do de vocês, falo de vocês porque a maior parte aí dos brasileiros que não tem nenhuma documentação para ir para a Espanha. No meu caso, eu tenho o passaporte espanhol. Olha que maravilha. Graças ao meu avô, que saiu da Espanha quando ele era uma criança, povoou o Brasil e chegou eu. E eu tenho a cidadania espanhola. Só que um ponto é que eu nunca fui para Espanha, mesmo eu tendo a cidadania. E por eu não ter ido para Espanha, eu não consegui ter alguns documentos do qual eu conseguiria ter só indo para Espanha. Por exemplo, o DNI, que é o documento nacional deles lá, de identidade, igual o RG aqui pra gente. Tudo que eu vou precisar fazer lá na Espanha, eu vou precisar desse documento, obviamente, porque é o documento mais importante do país. Só que uma coisa que eu percebi é que eu consigo já meio que encaminhar esses documentos para quando eu chegar lá não precisar perder muito tempo. Então hoje a gente vai preparar a nossa documentação tanto para atualizar o nosso passaporte, vocês sabem que a gente está na missão aqui de atualizar o passaporte, e preparar a documentação para a gente pedir o nosso DNI lá na Espanha. Eu já vou comentar com vocês o que exatamente a gente precisa, mas já adianto que alguns dos documentos eu só consigo pedir quando eu tiver a passagem em mãos, porque alguns desses documentos eles é emitido no consulado apenas uma vez, tá? Se você é brasileiro, provavelmente se você tá vendo esse vídeo, você é brasileiro. O meu processo de documentação é muito diferente do de vocês, porque o de vocês é visto. Eu acredito que você tem aqui no consulado também, por exemplo, da Espanha, para onde eu vou, só que o processo é totalmente diferente. Você precisa de uma autorização deles para ir lá, seja por trabalho, por estudo, por sei lá, qualquer que seja, tem alguns motivos para você tirar o visto. Então você tem que analisar aí bem a sua situação, ver se encaixa, conseguir esse visto e quem sabe ir para Espanha. Eu não recomendo, eu já adianto aqui, cara, não recomendo que você vá para a Espanha ou para qualquer outro país ilegalmente. Assim, tem pessoas, tem relatos, obviamente, de pessoas que conseguiram passar um tempo lá ilegalmente, conseguiu ficar os anos requisitados para conseguir tirar a cidadania e conseguiu. Mas eu já adianto que, cara, eu tenho uma na minha cabeça a seguinte assim, eu sou o teste. Por exemplo, eu não pulo de paraquedas porque, apesar do paraquedas ser seguro, eu acho que na minha vez o paraquedas não vai abrir. Não que eu seja um cagão, talvez eu seja, mas mais precaução, tá ligado? Se tem chance de dar errado, vai dar errado. Então eu minimizo as chances de dar errado. Outra coisa que a gente precisa organizar não é só a documentação, cara. Tem muita coisa pra gente organizar, por exemplo, precisa saber quando que eu vou, mas isso aí a gente só vai saber depois, quando o passaporte atualizado chegar. Também vou precisar organizar visitas no quarto, né, quarto alugado, para não ficar dias lá sem seu quarto. Tem muita coisa pra gente fazer, a gente vai a gente vai mostrar tudo aqui, né. Eu vou pro meu quarto aqui, porque eu fico ali onde a gravação ficar melhor, né? Vou acender tudo aqui, vou abrir minha janela. Pra você ter noção, eu nem arrumei minha cama, mano. Desculpa, cara. Eu já acordo virado no giraia. Só deixa eu fazer um teste que eu tô sem microfone. Vamos ver se o microfone fica bom. Então, ficou bom, né? Pelo incrível que pareça, o microfone tá decente. Vamos lá. Sem muitas delongas, porque eu não quero enrolar. Primeiramente, documento que a gente vai precisar. Qual que é o primeiro passo mais importante? É o quê? O passaporte. No meu caso, o meu passaporte, ele já está vencido. Eu tenho um passaporte, aqui ó, passaporte espanhol. Tá vendo? Consegue ver? Não tô mentindo pra você, cara. Eu tenho um passaporte, mas ele não serve de porra nenhuma porque ele tá desatualizado. Simples assim. Então, o meu primeiro passo é fazer tudo o possível para atualizar esse passaporte. Nenhum outro documento ele sai sem o passaporte, tá? Se você é cidadão espanhol. Se você é brasileiro, aí é outros 500, já falei pra você. Eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela, só pra vocês entenderem os documentos necessários pra gente atualizar o nosso passaporte, tá bom? Vou repetir novamente. Se você é brasileiro, o processo de legalização para você ir para qualquer outro país é completamente diferente para a pessoa que tem a cidadania. Não seja burro, já tô falando. Ó, vou compartilhar a tela para vocês. Você vai lá no Google, coloca o consulado. Consulado geralmente é o quê? O local que regulariza a sua documentação fora de um país. Então, por exemplo, vai ter aqui no Brasil vai ter consulado espanhol, vai ter consulado italiano, consulado francês, consulado
Você entendeu? Vai ter consulados dos outros países. Se você estiver na Espanha, também vai ter o consulado brasileiro, para poder regularizar os documentos brasileiros. Então esse consulado espanhol, ele é tanto para os brasileiros, no caso, brasileiros para tirar a documentação espanhola, quanto para os espanhóis tirar os documentos brasileiros. Então aqui, ó, Consulado Geral da Espanha. Eu já pesquisei bastante, eu sei que isso aqui é exteriores.gov.es. Primeira coisa para nós é o passaporte. Aqui, ó, você vai abrir agendamento, vai ter todos os casos, ó, para questão de visto, você pode ver por aqui, fé de vida, seguro de vida, sei lá que porra é essa, NE, então assim, toda a parte da documentação para brasileiro quanto para espanhol vai estar aqui. No caso é o passaporte. Para a gente não enrolar e não ter muito pepino nesse vídeo, eu vou direto pro assunto. Beleza? Aqui, ó, passaporte. Depois, se você tiver interesse, eu faço um vídeo explicando um pouco mais a forma de legalizar a ida de vocês brasileiros, né? Mas aí a gente faz em outro vídeo, beleza? Então aqui, cliquei ali na questão do passaporte, ele me abriu uma aba aqui. Categorias de serviço, o que eu tenho? Passaporte e outros documentos. O que eu vou precisar? Ó, passaporte. Sem o passaporte, você não consegue tirar o DNI, que é o documento, como eu falei lá no início, o documento mais importante dos moradores de lá. Mas também tem aqui, ó, NE, tem o NF, que é para você, acho que trabalhar, né? Não sei também. Mas o mais importante é o passaporte. Requisitos e procedimentos para obter. Isso, aqui ele vai me jogar todos os requisitos para eu tirar o passaporte. Ser espanhol. Ok, sou. Estar de alta em registro de matrícula consular. Estou porque eu fiz a minha mãe fez o processo de cidadania espanhola para mim lá naquele consulado. Então, tá tudo registrado. E comparecer fisicamente à oficina. Tá agendado, dia 12 de agosto. O que vamos precisar? Passaporte anterior, já mostrei para vocês. DNI em vigor, se se posse, ou seja, se eu tiver, eu não tenho. Isso eu só consigo tirar lá na Espanha. Se não tiene ninguno de los documentos anteriores, ou se estos estão caducados desde há 3 anos ou mais, certificado literal de nascimento expedido aos seus solos efeitos de obter o passaporte. Ou seja, o que quer dizer? Se você não tem um passaporte ou você não tem um DNI, para você conseguir tirar o passaporte, você vai precisar de um certificado literal de nascimento expedido só para obter esse passaporte. Como você vai fazer isso? Eu não tenho ideia, tá? A gente pode pesquisar depois, mas não é o intuito do vídeo. Mas aqui, ó, aqui ele já dá um porém. Se o nascimento está inscrito em esta oficina consular, não será necessário apresentar este certificado. Ou seja, se eu já estiver inscrito naquele consulado, eu não preciso desse certificado, mesmo se eu não tiver o passaporte, se eu não tiver o DNI, e mesmo se ele tiver vencido há 3 anos, porque eu já estou registrado no consulado. Então tá tudo ok. Uma fotografia 3x4, 32x26, eu acho que é 3x4, né? Não é possível. É, né? Não tem. Inclusive, nessa ficha aqui, ó, que eles pedem para eu solicitar, que eu vou mostrar, ó, fotografia de menos de 6 meses, 32x26mm. Cara, não é 3x4 essa parada? É, mano. Aqui, ó. Formulário de solitude. Então eu já peguei esse formulário, é esse formulário aqui, ó. Eu já preenchi um e deixei o outro em branco. Para caso de alguma pepinada, eu tenho ele, né? Então, o formulário, como eu mostrei para vocês, eu tenho cópia da primeira hoja do passaporte anterior, página onde constam os dados biométricos. Ok. Tenho a cópia da primeira página, RG ou RNE se você for estrangeiro, ou passaporte e a cópia simples dos mesmos. Tem a cópia de tudo. Tem os documentos e a cópia de tudo. Então, por enquanto, estamos bem. Em caso de haver nascido fora da Espanha ou para nascidos em estrangeiros, seu nascimento não está inscrito. Tá, aqui ele tá falando de novo que se você nasceu fora da Espanha e o seu nascimento não tá registrado no escritório consulado, você vai precisar do certificado literal de nascimento. Para evitar desplaziamentos innecessários, recuerde que deve trazer uma cópia da primeira hoja do passaporte anterior. Tá, então aqui ele tá falando para você evitar que volte para lá, você precisa da foto da cópia do passaporte anterior, e se tiver que apresentar o certificado literal de nascimento, tem que apresentar tanto a original quanto uma cópia simples. Pago de la taxa, tem o pagamento para você tirar o passaporte, obviamente. Expedição ou substituição de passaporte. R$ 190. Que mais importante aqui para falar na hora de tirar o passaporte? Resumidamente, ele tá falando que nós espanhóis podemos tirar, nós espanhóis que estamos registrados no consulado podemos tirar o passaporte, ou então um salvo-conducto, que é um documento que te permite só ir para Espanha por algum motivo emergencial. Você só pode usar uma vez e depois tem que devolver. Para conhecer os supostos em los es necessário realizar a declaração de conservação da nacionalidade espanhola em consulado. Tá, inclusive, cara, um comentário importante aqui para quem tem a nacionalidade e nunca foi para Espanha, deve ter alguém aí, né? Deixa nos comentários. Se você é espanhol nativo brasileiro que nunca foi para Espanha. O que acontece? Eu fiz esse processo de cidadania, minha mãe, né, no caso, quando eu era uma criança ainda, eu era jovem, eu era
menor de idade. Quando você completa 18 anos, mesmo tendo a cidadania, você precisa ir lá no consulado até os 21 para você conservar a sua nacionalidade. Se passar dos 21, irmão, todo o processo que você fez não vai valer de nada. Eu tenho essa ata, só para você ter uma ideia. Ó. Acta de Conservação de la Nacionalidade Espanhola. É a Consulado General da Espanha em São Paulo. Eu fui lá 11h49 do dia 24 de fevereiro de 2023, há 3 anos atrás. De nacionalidade espanhola, nascido em Barueri, filho de nanã. Declaração que, havendo nascido e residido no país como eu do Estado espanhol. Resumidamente, cara, eu falei, eu não vou enrolar nesse vídeo não. Eu fui lá só para assinar um documento dizendo que eu queria permanecer com a cidadania espanhola. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, cara. Pode ter certeza. Depois que eu assinei aquele documento, sou um espanhol. Então eu já estou registrado, já posso tirar meu passaporte. O prazo médio para entrega do passaporte é de 3 semanas, desde a data de solicitação. Este prazo é indicativo e pode alargar-se por razões de força maior. Então assim, se tudo der certo, cara, 3 semanas. A retirada do passaporte pode ser realizada sem a necessidade de agendamento. Segunda a sexta-feira, das 1 às 2 horas, a gente pode ir lá tirar esse documento. Atenção, o prazo de entrega dos passaportes está alcançando mais ou menos 45, 60 dias. 45 é mais de um mês, 60 dias é 2 meses, né? Tudo dá certo 3 semanas, mas pode dar muito errado. E aí o máximo é 60 dias, mais ou menos. Eu acho que não. Eu acho que não chega a tudo isso não, tá bom? Eu disse pra vocês que o passaporte é o mais importante. Mas, quando você coloca os pés na Espanha, tem um documento que ele é o mais importante de todos. Ele substitui o passaporte. É o DNI. E aqui, o DNI, aqui, ó, esse documentinho aqui, ó. Documento Nacional de Identidade. Ele tem alguns poréns pra gente poder tirar. Solo se expide em Espanha, em las comissárias de polícias habilitadas. Então, quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é ir numa comissária de polícia para poder fazer o DNI. Aqui, ó, documentos que puedes pedir à oficina consular em relação com el DNI. Ou seja, os documentos necessários a tirar o DNI que o próprio consulado onde eu vou no dia 12 de agosto consegue fazer. Certificado literal de nascimento e certificado de residência para DNI. Eu tendo esses documentos, eu acredito que eu consiga tirar o DNI sem problemas. Certificado literal de nascimento para DNI expedido com uma antelação máxima de 6 meses. É necessário para obter o DNI por primeira vez para renovar um DNI caducado há esse tempo quando há um câmbio em los dados personais. Então, quer dizer que você precisa desse documento, desses dois documentos, para obter o DNI pela primeira vez e tanto para renovar, beleza? O certificado literal de nascimento, ele tem uma quantidade de 6 meses. Ele dura 6 meses. E o de residência dura, no máximo, 3 meses. O que isso quer dizer, rapaziada? Que eu preciso pedir esses certificados um pouco antes da viagem, só. Não posso fazer muito tempo antes, senão eles vencem. E aí não vai valer. Só que tem um porém aqui que eu quero mostrar pra você, tá? Mostrar pra vocês, tá bom, bebês? Deverá apresentar sua solicitude los miércoles de 10 a 12h30. Então eu só posso pedir esses documentos presencialmente às quarta-feiras, às 10 horas até meio-dia e meia, com a documentação necessária abaixo. O mais importante, bilhete de viaje à Espanha em los casos de solitude certificado para obtenção del DNI, que é justamente o que eu preciso. Eu só vou tirar essa documentação para quando eu chegar lá na Espanha, eu conseguir tirar o meu DNI. No meu caso, eu não vou precisar desse livro de família, porque já está registrado no consulado. Então eu vou precisar só do modelo de solitude, que está lá no site. Vou precisar do passaporte atualizado, que já vai estar atualizado nesse dia que eu vou pedir. A informação que eu quero mostrar para vocês. Se previene ao solicitante de que ele é certificado para obtenção del DNI se expide solo uma vez e deve ser solicitado com um mês antes de la fecha de viagem. Conseguiu entender? Esse certificado certificado literal para obtenção do DNI, ele é diferente dos demais. Quando você já tem. E no meu caso, como é pro DNI, ele só se expede uma vez. E ele deve ser solicitado com um mês antes da data de viagem. Então eu já tenho que estar com o passaporte em mão. O passaporte não, eu tenho que estar com a passagem em mãos. Por isso que muda a programação. Eu achei que dava para fazer toda a documentação e depois comprar a passagem. Mas não. Então, reformulando aqui. O primeiro passo é renovar o passaporte. Segundo, quando o passaporte já estiver em mãos, eu faço uma compra da passagem. Quando eu comprar a passagem, eu já posso pedir pro consulado me fazer o certificado, tanto o de residência quanto o certificado literal. Eu acho que se, tipo assim, ficar falta um mês e meio para viagem, ou falta um pouquinho mais de um mês, eles não tem problema de emitir, ainda mais para você que tem a cidadania. Mas aí a gente vai atualizando com as coisas, entendeu? Aí, quando toda a documentação estiver pronta, já até com a passagem, aí sim vai estar ok pra gente poder ir pra Espanha. Aí muda o jogo, aí vai precisar ir presencialmente na comissária da polícia, tirar o DNI,
Aí vai ter que alugar um quarto, vai ter que fazer empadronhamento, vai ter que fazer os caralho, muitos caralho. Quando comprar, e quando eu já tiver a passagem em mãos, o que que dá pra gente fazer também? O passaporte e a passagem em mãos, a gente vai poder pegar aqui, ó, no Idealista, que é o site que eles mais usam lá pra alugar, e procura os quartos, aqui, ó, Valência, pra cidade que eu vou. Quando eu tiver a passagem, eita porra, 1.400, não, eu quero um quarto. Não, gente, 1 milhão de euros. Quartos para alugar em Valência. Tô misturando o português com o espanhol. Tá bom. Quartos para arrendar. Opa, sacou? Aqui, ó, 8 quartos, rapazes e raparigas. Isso aqui tá em português, Portugal. Toma, top, hein? 8 quartos, 520 euros por mês. Ó, solicitar uma reserva. Então a gente vai solicitar uma reserva, vai mandar mensagem para um monte de gente, vai mandar mensagem para todos, de 300, de 500, 400, para agendar. E quando a gente chegar lá, primeiro passo, fazer o DNI, por exemplo, tirar 2 dias para fazer o DNI e no outro dia atolar de ver quarto e escolher um. Sacou? É isso, basicamente é isso, rapaziada. Eu tô ansioso. O que vocês acham? Gostaram? Deu pra entender o processo aqui do brasileiro espanhol? Então é isso, cara. Agora eu não vou fazer tanto vídeo de documentação porque, ó, hoje é dia 30/7, eu tenho mais 2 semanas aí pra, sem ser a próxima, né? Próxima semana, a que vem é o dia que eu vou lá fazer a renovação do passaporte. Então, enquanto isso, eu tenho que continuar praticando meu espanhol. Eu posso mostrar pra vocês como é que eu tô estudando. Também no meu dia a dia, aqui nos últimos dias na Espanha, nos últimos meses no Brasil, posso mostrar também. Se você tiver alguma curiosidade, dá pra gente também pesquisar aqui a forma de fazer vocês brasileiros, eu também sou brasileiro, a forma de nós brasileiros sem passaporte ir pra Espanha, através do visto. A gente pode estudar, né? Já que eu vou ter um tempo livre aí pra continuar só estudando. Estudando. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Eu tô falando pra você. Eu vou gravar tudo. Tudo. Se inscreve aí. Você vai deixar passar? Você tem certeza? Tá bom, é com você. É nóis. Falou!